foi quando ela encontrou seu local de repouso final. A glória Shekinah que seguia a pedra de coroamento, não a da esquina, mas a pedra de coroamento, a coisa principal. Todas as outras pedras não tiveram efeito até então. Mas essa pedra principal entrou, a pedra angular, e ocupou seu lugar em posição, como lugar de repouso para aquela geração. A glória de Deus encheu o lugar onde eles estavam assentados. E ali estava a glória Shekinah por todo o edifício. E a glória era tão grande que os sacerdotes não podiam sequer ministrar por causa da glória. Bem, lemos agora e extraímos da dedicação do templo. Vamos agora para Atos, no capítulo 7 novamente, e no versículo 44, e vamos começar da citação. Estevão, em seu notável sermão, enquanto pregava, disse: Salomão lhe edificou um templo, porque foi prometido a Davi que ele iria. Deus prometeu a Davi que ele construiria o templo, e Deus, em um tipo que deveria ser tomado por um antitipo, assim como o sacrifício dos cordeiros na dedicação era um tipo verdadeiro do cordeiro vindo para o sacrifício, todo natural tipificando o espiritual. E encontramos que quando isso aconteceu, Estevão está falando disso. Ele disse: Nossos pais acharam graça diante de Deus, e Salomão lhe edificou um templo. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Como diz o profeta: O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. E onde está a casa que me edificareis? O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. E como podereis me edificar uma casa para morar? Então, quão bonito é Hebreus 10:5. Mas corpo me preparaste, mostrando que Deus iria habitar em um corpo. Espaço em branco na fita. Me preparaste, ó. E quando este corpo foi feito um sacrifício, o cordeiro correto foi sacrificado, então veio. Deus veio ao seu próprio corpo, que era sua noiva. E havia 120 templos que Deus havia criado e que estavam prontos para a dedicação, dos quais toda a incredulidade fora tirada. E eles se reuniram no cenáculo e esperaram 10 dias pelo culto de dedicação. Então, quando estavam completamente rendidos, Deus desceu novamente na glória Shekinah e encheu toda a casa onde estavam assentados. O que Deus fez? Como a arca foi encaixada em seus suportes apropriados para uma mensagem daquele dia. Deus voltou ao seu próprio canal, não a uma denominação ou a um edifício feito por mãos, mas ao coração dos homens. Ele encontrou em seu lugar para o último dia de que falou o profeta Joel. Nos últimos dias derramarei minha Shekinah sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão sonhos e os anciãos terão visões. Deus veio ao seu local de descanso, onde ele encontra descanso, não em um edifício, mas no coração de seu povo ele encontra descanso. Que vergonha, que desgraça! A que condição foi trazida àquela época essa conquista de Nimrod feita pelo homem? Quando Nimrod tentou construir um edifício ou uma organização que chegasse aos céus, Deus o transtornou. Tornou-se uma vergonha. Em vez de ajudar o homem, confundiu a linguagem do homem para que um não pudesse falar com o outro. Isso rompeu a irmandade. Mas quando Deus veio ao seu próprio templo, à igreja, às pessoas, quando ele veio a eles, ele os encheu, os templos que foram dedicados. Assim como ele fez no templo de Salomão, ele não os encheu de credos, de denominações, mas de si mesmo. Ele encheu o templo com sua glória Shekinah. Assim ele fez no dia de Pentecostes. Ele encheu aqueles 120 templos que estavam lá em cima separados, com o próprio Espírito Santo. A glória Shekinah rompeu sobre eles. E então, o que Nimrod falhou em fazer
construindo um templo onde cada homem falava o contrário do que o outro poderia entender. Deus desceu e, com uma língua da Galileia, fez cada homem entender o que ele estava falando e o que isso era. Portanto, aí está Deus em seu templo, Deus em seu templo dedicado, não uma conquista feita pelo homem, não o que o homem fez, mas o que o próprio Deus fez. Oh, é bobagem para as pessoas. Elas não compreendem. Eles não nasceram para compreender isso. Então eles não compreenderão. A Bíblia assim o diz. Isso mesmo. Deus sempre enche seu templo. No dia da dedicação, ele enche seu templo. Ele o enche de si mesmo. A mesma coisa hoje. Deus encherá cada templo que se dedicar completamente a ele. Qualquer pessoa que o deseje. O templo não é este pequeno edifício aqui. O templo não é o de Salt Lake City. O templo não é o de Roma. O templo é você. Você é o templo em que Deus quer habitar e se expressar através dele, para que todas as nações possam conhecê-lo. Vocês são imagens vivas de Deus, através das quais Deus deseja trabalhar. E toda vez que qualquer homem ou mulher esquecer toda a falsidade que ouviu no mundo, voltar à linha das Escrituras e permanecer na linha. Como Salomão fez com o que Moisés fez com o que Deus fez. Deus sempre respeitou isso. E se voltarmos à dedicação original, abrirmos nossos corações e nos esvaziarmos, Deus, em dedicação, como lhe entregamos, encherá nosso templo com sua glória Shekinah. Então o Deus vivo se moverá em uma igreja viva, entre um povo vivo, e difundirá sua glória. Então, juntos algum dia, sendo um nesta direção e outro nessa direção, e um em uma parte do país, ela se reunirá para compor a noiva. Seremos arrebatados ao ar para encontrá-lo.